Daniel? Alô? Ok, boa noite. Estamos aguardando o ingresso dos alunos. Sejam todos bem-vindos. Professor, boa noite. Seu microfone está mutado. Você está falando aí, mas a gente não está ouvindo, não. Ok, agora sim. Boa noite a todos. Eu queria saber, precisava ter um retorno se vocês estão visualizando os slides. Nossa aula hoje é sobre a última aula, né? Na próxima semana teremos a nossa segunda prova. A nossa aula será sobre, o tema é modernidade, civilização e barbárie, né? Eu reservei essa aula para abordar aspectos socioculturais da sociedade brasileira no tempo atual, no tempo presente. E eu só precisava receber um feedback de alguém, se vocês estão conseguindo ver os slides, me ver, me ouvir, por gentileza. Tá dando para ver sim, professor. O pessoal está avisando no chat aqui. Ok. Eu já posso iniciar? Eu estou um pouco ansioso aqui, porque parece que atrasou o nosso início. Tudo bem? Ok. Essa aula também será disponibilizada, né? Ela fica disponível para vocês. Alguns que forem entrando aí, vocês podem estar assistindo, vendo, revendo. Eu, antes de comentar os slides, eu queria checar com vocês duas coisas, né? Professor, eu preciso Pois, aceitar oi? o Rony Vitor. Sim, Rony. Pediu para você aceitar ele na aula. Quem está aceitando é o Daniel, do setor de tecnologia, que está permitindo o ingresso ou não na aula. O Rony já está online já, cara. Então eu vou tirar o que está aqui, então. Ok. Mais alguém que está precisando entrar aí? Porque eu não estou tendo esse controle. O Daniel que está acompanhando a questão aí dos ingressantes, né, dos participantes.
Bom, a nossa... antes de dar início, eu queria comentar duas coisas, né? Primeiro, vocês receberam um e-mail com as instruções sobre o trabalho, né, a ser feito. Eu estendi o prazo até o final aí das provas, até o dia 30, né? E aí eu mandei uma mensagem para vocês, se alguém tiver alguma dúvida. O trabalho é vocês se colocarem no lugar das autoridades norte-americanas e esboçar uma proposta de solução para a crise racial, né, que eclodiu lá nos Estados Unidos. Como é que podemos sair daquela situação, né? Considerando todos os aspectos, né, que nós já abordamos aqui, e também o que tem sido tratado, e é um período oportuno, né, porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo essa reflexão sobre as questões de natureza antropológica, esse fenômeno, né, que, na verdade, tem mobilizado várias cidades, né, do mundo todo, né, estão chamando atenção para essa questão. A segunda coisa que eu quero enfatizar, eu acho que outros professores têm enfatizado, nós estamos solicitando que haja na medida do possível, né, à medida que vocês puderem, né, nos ajude a estar divulgando o trabalho da FADIPA, divulgando a faculdade, incentivando as pessoas a procurarem a FADIPA, né, por conta essa crise, ela atingiu a todos nós, né, e é só através de um esforço coletivo, com a colaboração de cada um, nós podemos estar superando esse momento imprevisto, né? E a última coisa que eu queria era terminar um semestre sem estar... O Oi? pessoal está aqui no grupo que a Bárbara que está aqui na sala é falsa. A Bárbara da nossa turma está avisando no grupo. A Bárbara está aqui. Essa Bárbara que está aí não é a nossa turma. Olha, gente, eu não tenho controle sobre a questão da participação. É o Daniel, que trabalha no setor de tecnologia, ele que está tendo o controle sobre a questão do ingresso e participação na aula. Eu não tenho, não estou, porque eu estou com os slides aqui na minha frente, eu não visualizo. Não sei que eu retire os slides, mas aí está. Professor. Eu contato direto com o pessoal. Professor, ótimo. O senhor pode prosseguir a aula? Tiago, você pode nos acionar, entendeu? Citar o nome da pessoa que a gente retira, tá? E o professor pode prosseguir, tá, professor? Tranquilamente com a sua aula. Tiago, pode colocar lá no chat mesmo, ok? Ok. Quem está falando foi o Daniel, Daniel? Não, foi o Didi. Ah, o Didi, perfeito, ótimo. Aí sim fica mais... Aí eu fico mais confortável. Ô Tiago. Oi. Pede para quem chegar lá no lobby pedindo para entrar, mandar mensagem no seu WhatsApp e você fala aqui para me liberar. Tá bom. Eu só vou liberar quem você falar. Não vou liberar os outros, não. Tá bom. Ok. Bom, então, pessoal, o tema que nós destinamos para esse nosso último encontro, sim, então esses dois avisos que eu dei, sim, a escola está com uma promoção também, para aqueles que anteciparem a matrícula, tem um desconto, eu acho importante que vocês observem isso, e nos ajude, né, a estar estimulando, porque hoje de manhã eu comentei com os seus colegas de manhã e o rio, né, ele tem a fonte, né, onde que ele nasce, e ele deságua no oceano. Para ele chegar até o oceano, ele passa por muitos obstáculos. Se vocês observarem a trajetória de um rio, né, vocês vão ver os múltiplos obstáculos que ele encontra.
E assim também é a nossa formação, o nosso processo de formação, de educação, né? Nós temos um objetivo maior. Eu pediria que as pessoas desligassem os telefones, por favor, por conta da... O objetivo é a formação, né? E nesse meio campo encontramos muitos obstáculos. Logo no primeiro semestre, né, vocês estão encontrando um obstáculo enorme, né, imprevisível. Né? Então, eu acho que nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos, né, porque é muita aprendizagem que nós estamos tendo com essa experiência. Com relação à nossa aula, então nós estamos, desde os nossos primeiros encontros, nós temos como foco da nossa reflexão a sociedade moderna. E muito da literatura, nós encontramos muitos sociólogos, cientistas sociais, que colocam esses dois termos, civilização, barbárie, como se fosse uma coisa ou outra, né? Eu estou fazendo um exercício da gente fazer uma reflexão, de pensar que o projeto de modernidade, né, no projeto de modernidade estão contidos os aspectos civilizatórios e os aspectos bárbaros deles, né? Então, quando nós vamos ver agora, durante os próximos slides, os aspectos socioculturais da nossa sociedade, né, neles estão contidos aspectos civilizatórios e bárbaros, né, da sociedade. Eu acho que estou tentando agora passar para o segundo slide. Quando falamos em termos de projeto civilizatório, barbárie, né, e pensando aqui nos três planos, né, no plano político, no plano econômico, no plano social. No plano político, propriamente dito, né, nós temos o chamado Estado Democrático de Direito, a defesa da democracia versus o autoritarismo, o totalitarismo, né? Então, nisso consiste essa convivência entre os dois projetos, né? Civilizatório e de barbárie. No plano econômico, a gente identifica, por um lado, políticas econômicas, iniciativas distributivas, né? Experiências de distribuição da renda, da riqueza, né? Versus a concentração ou acumulação de renda. E no plano social, é um plano da inclusão e exclusão. Para cada um desses aspectos aqui, dá longos debates, longas reflexões, né? Eu, por exemplo, na questão da inclusão, algo que nós estamos vivenciando hoje tem sido as experiências, como que é dramático, né? A questão da exclusão digital, né? Isso tem sido um fator inibidor, que dificulta, por exemplo, as escolas públicas, por exemplo, estão vivendo um drama, né? Educação infantil, por exemplo, mas mesmo a educação básica, porque nem todos têm o acesso, assim, aos recursos tecnológicos para acessar isso, então isso gera problema. Mas se fosse só essa questão da exclusão digital, né, é que existem outros fenômenos de exclusão social que incomodam muito aí as pessoas, né? Então, um pouco deles que nós vamos estar tratando ao longo da aula, né? Uma pergunta que não quer calar, né? Eu falei uma pergunta que, na verdade, está desdobrada em 3 ou 4, né? O que é essa crise do Covid-19, né, ensina para nós sobre o sistema capitalista? Né? E
ou seja, quais as lições que nós extraímos, né, dessa experiência histórica a respeito do sistema que nós vivemos. E nessa questão de fundo, né, aí vem as outras questões que nós que estamos inseridos, né, incluídos, né, na vida acadêmica, no mundo científico acadêmico, qual é o papel da ciência nesse mundo que está em profunda transformação? Ou então, a ciência, conhecimento científico está a serviço do quê, propriamente? Né? De quem? Né? Para o quê? Né? E eu coloco essas interrogações porque, na verdade, eu parto de uma premissa, né, de que essa imagem foi extraída do Google, ela está em inglês, né? Eu não achei uma que tivesse... Mas aí, a ciência, a meu ver, né, ela está a serviço da justiça, né, da paz, né, da solidariedade, do desenvolvimento, da prosperidade, né, da ética. Então, são questões, né, que conhecimento científico está a serviço. E vocês estão me acompanhando, não é? Eu estou... Tem algo novo aqui hoje que eu não estava prevendo, está diferente dos outros, porque... Ok. Então, quando olhamos a nossa sociedade, interpretar a sociedade atual, nós constatamos uma convergência de crises, né? 4 ou 5 crises profundas, né, que têm afetado nosso modo de viver, de trabalhar, de conviver, né? E quais são essas crises, né? Eu vou mencioná-las, depois eu vou tratando de cada uma delas. Uma crise, uma que nós chamamos a crise ambiental, que coloca em xeque a relação entre o homem e a natureza. Qual o padrão cultural, qual o padrão sociocultural dessa relação entre o homem e a natureza? Uma segunda crise é a crise de natureza econômica, né? Os paradigmas econômicos que têm orientado, né, a dinâmica das sociedades contemporâneas, né? Eles são sustentáveis, né? E aí é uma interrogação. Há sustentabilidade neles, né? O que eles nos revelam, né? Ou então, que outros paradigmas seriam necessários para que a gente pudesse estar numa outra situação? Uma terceira crise é a crise expressa na sociedade, a crise social, né? Marcada profundamente pela questão das desigualdades sociais profundas, né? Que afetam a dinâmica da sociedade. Há uma crise de natureza ética, né? Muitas vezes a gente pensa a ética só no plano individual e esquecemos de pensar a ética no sentido mais coletivo, E, por último, né, eu não elaborei aqui o slide, no decorrer da aula eu vou destacar a chamada crise política, né? A crise política no andar de cima e no andar de baixo, né, da sociedade, como é que ela se apresenta. A então, Lidiane está pedindo para entrar. A Lidiane.
Daniel, a Lidiane pedindo para entrar. É isso que eu entendi a mensagem. Um vozeirão aí que falou. Quem foi que falou? O Thiago que falou? Não. Foi eu, Lucas. Lucas, tá bom. Sua voz aqui tá bem, bem estridente, mas tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá dando para compreender? A crise, o que nós chamamos... quais são os fenômenos que nos autoriza a afirmar que a sociedade contemporânea vive uma crise ambiental? É a percepção que nós temos sobre as intensas mudanças no clima, né? Mudanças climáticas que ocorrem, né? O deflorestamento muito intenso que existe, né? A poluição do ar, da terra, dos rios, ciclones, enchentes, tudo isso nós estamos vendo num ano. Se você observar o calendário aí durante um ano, quanto disso que a gente vê, né? Às vezes um lugar está seco, o outro está com tempestades, enchentes, e talvez a gente precisa, e essa é uma das lições que essa pandemia traz para nós, né, da gente rever a relação que nós estabelecemos com a natureza, né? Ok. Então, esses são aspectos da crise ambiental, e a humanidade, ela vem, através da Organização das Nações Unidas, ela vem buscando tirar diretrizes, iniciativas políticas, né, para se superar isso. Eu destaco as chamadas conferências mundiais de meio ambiente e desenvolvimento, né? Essa é uma imagem do Greenpeace, todo mundo sabe, é uma ONG, né, que atua no sentido da defesa do meio ambiente. E aí, veja só, em 72, certamente, muitos não tinham nascido aqui, né, ou a maioria, né. Em 1972, na cidade de Estocolmo, né, na Suécia, ocorreu a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. E já naquele tempo, os cientistas, os atores políticos já detectavam sinais da crise ambiental, né? Até por conta após a Segunda Guerra Mundial, né, se instaura a chamada era nuclear, né? Que traz um novo tipo de poluição por radiação. Isso traz consequências, né? Depois teve, há 20 anos, depois dessa primeira conferência, a segunda conferência foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no governo Fernando Collor, né? Nós tivemos aqui no Brasil a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, né? Também saiu importantes diretrizes a respeito, diagnósticos e propostas, né? Aí houve outros eventos e tantos, né, que debatem essa questão, porém, só discutir, só constatar, isso não é suficiente para você superar a crise, né? A necessidade de que cada um faça a sua parte, né? Cada um precisa rever um pouco os seus conceitos nessa relação com a natureza, né? O nosso planeta, né, visto de fora dele, a gente afirma que ele é um planeta água. A maior parte de nós somos água, né? E nós esquecemos disso. E como que nós tratamos essas águas, né? Então, enfim, isso fora outras tantas questões aí que a gente poderia estar falando. Esse quadro é uma intersecção. A crise ambiental, ela está no centro, né? Por conta de que a crise ambiental, ela promove um questionamento dos valores da modernidade, né? Isso é um desenvolvimentismo
insustentável, que esteve presente, que é um dos pilares do projeto da modernidade. Então, isso provoca alarmes, né? Por conta o que vai acontecer com... E aí nós estamos vivendo uma guerra, né, contra um vírus desconhecido, né? Os cientistas estão debruçados, né, para decifrar um vírus, e até agora a gente não decifrou. E também eu tenho ouvido muito, o pessoal tem dito, aqueles biólogos principalmente, né, existem centenas de outros vírus desconhecidos da humanidade que nós não temos noção dos efeitos que esses vírus podem trazer à humanidade. Alguns, os otimistas, os pessimistas, né? Há alguém que afirma que há vírus que pode destruir a possibilidade da existência humana no planeta, né? Eu não saberia afirmar, assim, defender essa tese, nem contradizê-la, mas o que eu vejo, assim, o que nos assusta são as consequências que a gente tem enfrentado aí, visto disseminação muito de câncer, muitas... nós estamos vivendo essa pandemia, mas também nós sabemos que existem outras epidemias que assolaram a humanidade, né? Elas foram superadas, né? Eu gostaria de manter uma postura otimista e eu tenho certeza que saberemos superar isso. À minha esquerda, vocês veem um círculo que a sociedade de consumo. A sociedade de consumo pressupõe a produção e o consumo em massa. Alguém está pitando aí. Então, pressupõe a produção e consumo em massa, que coloca, então, que provoca transformações. O modelo fordista de produção, que era produzir e consumir em massa, é uma questão que precisa colocar na mesa e avaliar se esse modelo que nós queremos mesmo, né? Ok. E a chamada subjetividade, né? Que para você manter a chamada sociedade de consumo, que é provocadora da crise ambiental, é necessário que você invista milhões e milhões em marketing, né? Para construir essa subjetividade consumista, né? Há dois conceitos aqui, que chama-se de... Toda a produção nossa é muito chamada produção para os produtos se tornarem obsoletos. Então, é aquilo que a gente chama de obsolescência programada e a obsolescência perceptiva. E vocês tiverem um caderno aí, se vocês quiserem anotar, eu indico para vocês assistirem um vídeo. Quem vê ou rever, né, é possível que vários de vocês ou alguns de vocês já tenham visto um vídeo, A História das Coisas. É um vídeo de 20, 22 minutos, está disponível no YouTube, e vocês poderão compreender melhor o significado disso que eu chamo de obsolescência. Ou seja, você produz hoje, quando você produz um determinado objeto, você produz ele para que ele dure, em média, 4, 5 anos, né? E mesmo que ele esteja, depois de 4, 5 anos, te servindo, né, a percepção é uma percepção que te torna excluído do grupo, né? Vamos dizer assim.
Ok. A segunda crise que eu me refiro é a chamada crise social, né? A crise social, ela se expressa no aprofundamento, né, das desigualdades sociais. Isso, se quiser também, se pode acrescentar, né, desigualdades. Nessas desigualdades sociais, são desigualdades entre as classes sociais, as desigualdades de gênero, as desigualdades na questão etária, né? Enfim, são distintas formas aí de desigualdades, né? Étnico, né? Étnico-cultural, a questão racial, por exemplo, né? Que eclodiu recentemente, né? Então, alguns dados, esses dados eles estão extraídos de um blog, que eu sugiro que vocês também, é uma referência para vocês, é um blog do professor Dr. Ladislau Dauber. Então, você acessa esse blog, http://dauber.org. Não tem o www, não é. Você só escrever dauber.org. Dauber, eu vou soletrar, DOWBOR.com. Vocês encontrarão, há muitos textos, vídeos, filmes, né, que abordam essa questão, outros indicadores, né, que fortalecem esses argumentos. Então, as 6 pessoas mais ricas do planeta, né, detêm, do Brasil, né, as 6 pessoas mais ricas, elas detêm mais de 50% da riqueza acumulada. Então, de 6 a 10 pessoas detêm mais de 50% da riqueza acumulada. Isso é um indicador, isso não tem sustentação ética, né? Nós temos no mundo, né, eu acho que essas 6 pessoas mais ricas aqui são a nível global, a nível mundial, porque depois eu coloquei essa questão de que nós constatamos ainda 820 milhões de pessoas que passam fome, né? E aí, quando você olha para isso, né, que 820 milhões de pessoas passam fome, por outro lado, você vê que se você fizer uma conta, o mundo produz atualmente, em média, 1,5 kg de alimentos por pessoa. Vocês sabem que no século XVIII teve um pensador, Thomas Malthus, a tese malthusiana, que ele falava que era a insustentabilidade do sistema é porque enquanto o crescimento populacional ele se dava numa escala geométrica, o crescimento dos bens e serviços disponíveis para a humanidade, o crescimento era em uma escala aritmética. Ora, o que acontece? Com o desenvolvimento tecnológico, né, as engenharias genéticas, né, houve um crescimento assustador na produção, a ponto de que cada pessoa, né, produz em média, estou falando em média, né, gente, 1,5 kg de alimentos por pessoa. Então, não tem como você conceber a existência de mais de 800 milhões de pessoas que ainda passam fome, né? Nós temos no nosso PIB, eu peço que todos desliguem vocês, por favor, mantenham o microfone desligado. Então, nós temos 206 bilionários no país que possuem uma fortuna acumulada de 1,2 trilhão de reais.
Portanto, o nosso problema não é de questão econômica, o nosso país é rico, é muito rico, mas é de organização política, né? E de distribuição dessa riqueza, né? E essa distribuição envolve uma reorganização, reestruturação política, e aqui passa necessariamente pela realização de uma reforma tributária, por exemplo, né? Um dos instrumentos, entre outros, né? Porque precisamos de políticas que gerem trabalho, renda, enfim. E falando isso num quadro desse que nós estamos vivendo. Uma terceira, e aí já entrando, né? Uma terceira crise é a crise econômica, né? Nós estamos vivendo uma espécie de caos financeiro, né? Os bilionários no Brasil, entre o ano de 2018 e 2019, por exemplo, são indicadores, né, gente? Eles aumentaram as fortunas deles em 230 bilhões de reais. Se nós olharmos, por exemplo, um dos programas assim, que é ilustrativo da questão da distribuição de renda, que é a questão do Bolsa Família, né? O custo total do programa Bolsa Família gira em torno aí de 30 bilhões. Né? Vai entrar e-mail, Valdir. Quem está falando? Eu não ouvi. Pois bem. Então, alguém falou, eu não entendi o que falou, sai com uma voz muito estranha. Uma voz bem estranha. Então, a nossa... Então, como eu estava dizendo, sobre a questão da crise econômica, nós vivemos uma desigualdade que ela é destrutiva, e nesta desigualdade destrutiva, que é a marca da estrutura econômica no nosso país, não é possível que um regime democrático funcione efetivamente. Então, essa é uma questão. Voltando àquele tópico que eu disse no início, entre disputa de civilização e barbárie, aqui está em jogo o seguinte: nós estamos diante desse quadro, e as propostas hegemônicas hoje, proposta hegemônica é proposta de austeridade que passa por um ajuste fiscal. Através de quais mecanismos? Né? Através de mecanismos por exemplo, uma das primeiras medidas do governo Temer foi aprovar a emenda constitucional 95, que estabeleceu teto de gastos, congelou os investimentos na área social por 20 anos. Então, antes de começar nosso encontro aqui, eu estava vendo o noticiário, uma das questões que o pessoal que estava passando por exemplo, o Congresso Nacional, o governo, ele tem uma quantia X para gastar nessa crise. Né? Os dados aí são assustadores, né? Na questão da saúde, o combate aos efeitos do Covid, o governo gastou 1/3. Né? Então, aí é uma coisa preocupante, né? Ok. Bom, eu não gosto muito de estar usando esse termo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu caí numa armadilha, porque eu estou falando muito da palavra crise, né? E quando a gente fala crise, é necessário que a gente qualifique, né?
Eu aprendi já há muito tempo, né, que crise, na espiritualidade oriental, ela significa purificação, né? Então, como essa palavra acaba ficando meio banalizada, né, a gente só percebe a crise como questões negativas, né? E isso nos provoca uma sensação, uma postura de pessimismo, e talvez é necessário viver essa experiência de purificação, né, o que nos impulsiona a criar uma sociedade assentada em outros valores, em outros princípios, né, em outros paradigmas, né, na área política, na área econômica, na área social, né. Então, essa foto é expressão um pouco desse questionamento sobre o objeto, né, e os destinatários da chamada crise, né. Eu também destaco aqui, em relação ao problema ético, o fato de que não são os pobres que montaram este sistema, né. Os ricos ganham muito dinheiro, nós já vimos isso em aulas anteriores, né, e através nós vivemos um sistema, um capitalismo financeiro, né, e não são aqueles que produzem, não são os empresários que arriscam, que investem, que geram trabalho, eles não são os provocadores da crise, né, mas é justamente os bancos, né, o Estado brasileiro, né, injetou agora, nesse período aí, mais de $1 trilhão, né, para que haja financiamento ao micro, pequeno e médio empreendedor, como forma de protegê-lo, né, dos efeitos que essa política de isolamento impôs. No entanto, você vai ao banco para receber esse dinheiro, você tem uma série de burocracia, dificuldades. Então, o dinheiro que foi disponibilizado, na verdade, ele não chega lá na ponta, né? Então, é o que a gente chama de o capitalismo financeiro, sentado na postura da agiotagem. O Banco Central divulgou ontem a taxa básica Selic, né? Mais baixa da história, né? 2,25%. No entanto, se você pega dinheiro emprestado no cartão de crédito, no cheque especial, o crédito, né, crédito pessoal, vai ver qual é o valor que você vai pagar. Então, é um caráter especulativo, né, dessa crise, né, desse sistema, né. E vocês estão observando aqui que eu estou fazendo uma luta, estou lutando contra com três obstáculos. Um primeiro obstáculo, de vez em quando, tem um som estranho que entra aqui, que dói meu ouvido. Um outro é o meu cachorro aqui, minha cachorra, que ela não me obedece, né? Eu peço para ela ficar caladinha, quietinha, mas qualquer pessoa que passa na rua, ela tem que fazer o maior escarcéu. E um terceiro obstáculo é que eu não visualizo vocês, como em outras aulas, que eu conseguia visualizá-los, né? Nesta aula eu não estou visualizando. Então, é isso. Nesta imagem, vocês veem esse abismo social, né? Eu acho que a imagem fala por si só, que é o grande problema, porque nós falamos com é muito fácil para nós falarmos assim, que, olha, fique em casa, né? Tem até campanhas falando isso, fique em casa. Agora, para ficar em casa não é difícil ficar tranquilo e tal. Imagine você residindo numa casa aí de 40 metros, 50 metros quadrados,
você tem que ficar 24 horas nessa casa, às vezes não tem uma área verde, não tem um quintal, não tem... Então, aquela ideia da empatia, né? Se coloca no lugar daquela pessoa, como é que você sustenta isso, né? E depois também, se essa pessoa não tem renda, porque uma parcela significativa dessa população ou está desempregado, ou está no trabalho informal, ou no trabalho que é invisível, né, como se diz, essas pessoas, não adianta elas saírem, porque a economia estagnada, né, os números aí da economia são assustadores, né, os dados que têm sido divulgados. Então, é uma tragédia, né? Se a gente for olhar, é um pouco isso, é um drama que nós estamos vivendo, né? Ok. Sim, uma questão que precisa ser desconstruída, a meu ver, é a imagem que se criou, uma imagem pejorativa sobre os bancos públicos, né, no país, e por isso a tese da necessidade de privatizar esses bancos, e a população não tem noção um pouco do papel social que esses bancos desempenham, né? Esses dados é de 2017. Aqui você tem um exemplo, a questão dos empréstimos imobiliários a pessoas físicas. Vocês observam que a Caixa Econômica ela foi responsável por 406 bilhões, né, de empréstimos. O Banco do Brasil, 37. Se somar os 3 principais bancos particulares, Bradesco, Santander e Itaú, né, eles 86 bilhões. Né. Há um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, no Banco do Brasil, né, e do Banco do Nordeste. Sem esse programa, né, esse programa cobra uma taxa de juros de 5,5% ao ano. Sem esse programa, né, a taxa de juros seria 70% ao ano. Então, isso certamente elevaria o preço dos alimentos e provocaria uma instabilidade, né, que nós conquistamos a duras penas, a chamada estabilidade econômica no governo Fernando Henrique Cardoso, né, com o Plano Real. Então, por enquanto, a gente tem mantido isso é uma coisa positiva e deixa um pouco a gente aliviar. Então, eu compro um pacote de arroz em torno aí de R$12, 11, R$12, né? Às vezes 13, mas há 5 anos atrás eu também comprava esse valor, né? Isso é sinal de estabilidade, né? Houve tempo na nossa história econômica em que a gente vivia uma hiperinflação. Nós tivemos período na nossa história econômica que a inflação chegou até 80% ao mês, né? Inimaginável hoje, falo assim, parece que precisa ser considerado. Uma outra ideia relacionada à questão social é a necessidade que nós temos de nos sensibilizar para a importância de um sistema único de saúde de qualidade, que ele é universal, né? Ele precisa ganhar qualidade, né? E olha que a gente está vendo aí, nessa experiência, a importância do SUS, né? O principal fenômeno foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né, que contraiu o coronavírus, né, e a Covid, né. Eu nunca sei direito a diferença entre coronavírus e o Covid, mas o fato é que eu acho que é um pouco de resistência até entender isso aí, de tanto... ele só foi... Ele era uma pessoa que era contrário à questão do sistema universal de saúde
E ele se tratou no Sistema Único de Saúde lá na Inglaterra, e isso levou ele a uma conversão. Eu acho que é necessário que a gente repense um pouco o papel desse sistema. E aí eu remeto ao artigo 5º ou 6º da Constituição Federal, né, que são 7 direitos sociais que estão contidos lá, né? Direito à saúde, educação, direito à habitação, direito ao vestuário, direito ao lazer, ao transporte, e mais alguma coisa ao lazer, já falei, falta um aí que eu nunca lembro qual que é. O fato é que nesse artigo, se vocês verem lá na Constituição, esses são direitos, direito do cidadão, independente de classe social, de ser rico ou pobre, de ser negro ou branco, de ser mulher ou homem, né? Criança ou idoso ou adulto, é direito do cidadão e dever do Estado. Agora, isso está lá, né? Uma conquista, mas só que isso tudo depois fica para ser regulado. E no processo de regulação, né? Regulamentação, desculpa, né? No processo de regulamentação, aí quem pode mais chora menos. A verdade é essa, né? Outro dado também que é o nosso sistema educacional, né? Que as condições, né, são um pouco, não preciso falar para vocês, né? O sistema, a escola pública, né? Como que tem sido a qualidade da educação, a precarização que tem, né? É algo assim muito assustador. Isso se expressa nas más condições, né, de trabalho, né, na rede pública de ensino. Então, é algo muito... Um outro aspecto, depois vocês terão esse slide, eu não vou ficar lendo os slides aqui para vocês, é a questão habitacional. Algumas das fotos que vocês viram, uma das imagens, eu acho que mais do que o texto, essa imagem fala por si, né? Aqui é um pouco... Então, olhe bem, gente, o mundo atual, 83% da população mundial vive no espaço urbano, né? E nós estamos nós estamos em plena 4ª revolução industrial, que é a era da inteligência artificial, a robotização, e, enfim, a automação. E então esse modelo vai ter que ser revisto. A necessidade de esse retorno ao campo, né, que seja uma vida digna, que tenha... porque ela olhando essa foto, por exemplo, isso é insustentável, por isso o crescimento dos casos de violência, enfim, todas as mazelas que nós podemos identificar. Aqui tem um dado aqui de 2018, mostrando que o déficit de moradias já chega a mais de 7 milhões, né, de moradias. Isso é um déficit de moradias, e aí tem a outra pergunta, né, quer dizer, a qualidade das moradias, né, que é um negócio assim muito... Também a problemática, olha bem, quando a gente faz a abertura da economia, a aglomeração, né, das pessoas, esse é um problema, né? Como é que tudo isso tem sido deslutado. Nós começamos um pouco mais tarde a aula, em função da demora no início aí, eu acho que tem essa discussão. Eu queria só comentar esse último slide, que ele não é o último, mas é um dos últimos. A gente pensar o mundo do trabalho, né? Alguns fenômenos que a gente identifica que são preocupantes, né? Primeiro, a situação do desemprego crescente, e o desemprego ele tem duas naturezas, né? O desemprego estrutural, que é um desemprego
provocado pela introdução de novas tecnologias nos processos produtivos, né, e no setor de serviços também, e o desemprego de natureza conjuntural, que é o desemprego provocado por um conjunto de circunstâncias, que são essas um pouco que a gente está vivenciando. No início do ano, né, nós começamos o ano com certo otimismo, né? Havia ainda que o PIB do Brasil no ano passado cresceu em torno de 1%, né? Mas havia no ar um certo otimismo com a possibilidade da economia retomar o crescimento, geração de emprego, geração de postos de trabalho, e de repente fomos surpreendidos pela pandemia, né? Pela conjunção. Eu não falei aqui, né, na quinta crise, né, que é forte, que é a crise política, né? A crise política que se expressa no andar de cima, né, por uma instabilidade política acompanhada de uma insegurança jurídica, né? Então nós vemos essa permanente tensão entre os três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Isso deixa os atores sociais assim, inseguros, né? Isso faz parte do chamado desemprego conjuntural também, né? Até porque as pessoas que têm como investir tudo, eles ficam com o pé atrás, né? Uma precarização das relações e condições de trabalho. Eu falo assim, se vocês analisarem essa medida provisória 927, né, e o que se falou de reforma trabalhista, na verdade, isso se resume a uma eliminação da legislação trabalhista. É pesado falar isso, porque vocês, na aula anterior, vocês tem a disciplina do direito do trabalho, né? É muita ousadia da minha parte falar assim, né? Estou sendo um pouco abusado de falar isso, mas observem para vocês verem. Eu acho que uma boa tarefa para vocês, né, para a semana, antes das provas, além de vocês estudarem para a prova, procurem analisar o significado, né, as implicações da medida provisória 936 e da medida provisória 927, que foi aprovada ontem na Câmara, né, que vai para o Senado e depois vai para a sanção presidencial. O crescimento do trabalho informal e invisível e essa auxílio emergência. Eu acho que é isso, né? Foram esses slides. Eu vou desconectá-los agora para mim ver se eu preciso ver um pouco. Ok. Professor, Pois não. o pessoal pediu para você enviar os slides para o Lava, porque muita gente não conseguiu acompanhar a aula. Não consigo acompanhar, né? Olha, eu não... Eu preciso... Eu vou precisar de... Correto. Vocês observaram que esses slides, eles são mais imagens, né? Mas depois na aula tem a minha explicação. Eu não sei o que aconteceu, gente. Não partiu, não foi iniciativa minha, mas houve uma mudança aqui no critério que levou um pouco a retardar o início da aula, por conta dessa questão do ingresso, né? Por um lado. E por outro, ficou diferenciado, eu não consegui visualizar exatamente. Mas eu, assim, farei. Eu disponibilizarei os slides, né? E eu fico à disposição, viu? Se vocês quiserem me perguntar, vocês podem enviar perguntas, vocês têm meu e-mail, né? Um pouco por aí. Eu estou com uma pessoa aqui, chama Ana Cristina, por exemplo, que está aguardando no lobby, né? Eu não sei como faz aqui, isso não depende de mim, viu? Ok. Mas é complicado, pessoal, isso vem acontecendo desde segunda-feira, tem pessoas atrapalhando as nossas aulas, está complicado. Tem pessoas atrapalhando? Então, entrando pessoas fazendo sacanagem, colocando áudio,
entrando com o nome de outros alunos, tá? Desde segunda. Ah, então é por isso que a escola adotou essas medidas, né? Cada dia é uma situação nova, né, gente? É algo inesperado, né? E lamentável, né, gente? Porque todos nós estamos dando o máximo de nós para junto a gente sair disso e aí encontramos essas situações, né? São situações adversas e eu espero que a gente vá aprimorando ao longo do tempo aí, né? Mas eu agradeço a presença de todos, viu? Desejo uma bom final de semana, bons estudos, né? Eu espero que todos sejam bem-sucedidos na avaliação. E eu reitero essa ideia, né, da gente fazer um esforço aí, porque não dá para a gente afirmar que vamos começar agosto com aulas presenciais. Esse é o intuito, né? A escola, ela não vê a hora, né? Nós não vemos a hora de sair dessa situação, mas é o que está podendo manter a gente numa nova normalidade, né? Como alguns falam, né? A nova normalidade é a gente aprender e aperfeiçoar a convivência com essas formas de interação, né? Ok, então uma boa noite a todos. Muito obrigado. Assim que terminar a aula, eu já disponibilizo os slides no AVA, viu? Ok? Se alguém tem mais alguma observação? Perfeito. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Eu vou concluir aqui. Primeira coisa é parar a gravação.